Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo sobre ligação covalente, hoje tratando especificamente sobre a expansão da camada de valência. Vamos lá? Então aqui a gente tem três exemplos nos quais a gente vai determinar a estrutura de Lewis para esses compostos covalentes, levando em consideração a regra que a gente estudou. Caso você ainda não viu a nossa aula inicial sobre essa parte de estrutura de Lewis, recomendo que você assista primeiro essa aula, para que depois venha aqui para essa parte, que é uma parte um pouco mais aprofundada. Vamos lá? A primeira molécula que a gente vai trabalhar é o pentacloreto de fósforo. Então aqui a gente tem o fósforo ligado a 5 cloros. Lembrando que o fósforo é da família 5A, logo ele vai ter uma valência menor do que a do cloro, que é a família 7A. Portanto, ele também tem menor quantidade, ele vai ser o átomo central. Então, vamos contar a quantidade de elétrons dessa molécula aqui. Então, o fósforo vai ter 5 elétrons, que é a família 5A, tabela periódica, mais o cloro, que vai ter 7 elétrons, família 7A, vezes 5, que é a quantidade de cloros que a gente tem aqui. Então, 7 vezes 5, 35, mais 5, vai dar 40 elétrons no total. Dividido por 2, a gente vai ter 20 pares para compor, que vão compor essa ligação, ou até mesmo, eventualmente, aqui, pares de elétrons não ligantes. Então, agora nós vamos escrever o arranjo mais provável, que é o fósforo como átomo central. E a gente vai colocar agora 5 cloros ao redor desse átomo de fósforo. Show? 3, 4, 5. Entre cada um desses aqui, ó, eles precisam no mínimo aí compartilhar um par de elétrons. A gente vai colocar um compartilhamento aqui e outro compartilhamento aqui, ok? Então nós vamos contar aqui a quantidade de elétrons: 2, 4, 6, 8, 10. Perceba que o fósforo já está com uma quantidade de elétrons superior ao octeto, mas antes disso nós vamos completar o octeto aqui, levando em consideração que são 20 pares. Então, 1, 2, 3, 4, 5 pares já foi. Restam somente 15 pares. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Show, pessoal? Então, vamos conferir aqui, ó. Percebam que todos esses cloros estão com o octeto completo. 8, 8, 8. Aqui 8 também e aqui 8 também. Mas o fósforo aqui, pessoal, ele não está obedecendo a regra do octeto, como eu mencionei para vocês. É um elemento químico do terceiro período e também um elemento químico do bloco P. Beleza? Então, esse é um dos casos em que o fósforo ele vai se estabilizar com mais de 8 elétrons na sua camada de valência. Se a gente calcular a carga formal aqui, vocês vão observar que essas cargas formais elas vão ter valores muito baixos, indicando que essa ligação aqui é estável. Por isso que essa molécula existe, e ela existe por meio de ligação covalente. Show? A gente vai somente substituir esses pares de elétrons aqui, pessoal, por uma linha indicando a formação da ligação simples. Beleza? Ok? A gente não precisa desenhar novamente tudo de novo, né? Então, nós vamos colocar somente um traço aqui, ó, indicando esse compartilhamento de elétrons. Aqui a gente tem a molécula do tetrafluoreto de xenônio. A primeira coisa, a gente vai contar a quantidade de elétrons. O xenônio é um gás nobre, família 8A. Logicamente, ele vai ter 8 elétrons. O flúor, família 7A, 7 elétrons. E a quantidade de flúor aqui é 4. O que a gente vai ter? 7 vezes 4, 28. 28 mais 8, a gente vai ter 36. 36 dividido por 2, a gente vai encontrar 18 pares. O xenônio ele tem aqui uma valência, pessoal, maior do que o flúor. Porém, ele está em menor quantidade. Então, logo, o xenônio vai ser o nosso átomo central. Então, vou colocar aqui, ó, o símbolo atômico dele. Vou colocar 4 flúors, cada um nessa posição aqui, ó. Ok?
um compartilhamento de elétrons aqui, outro compartilhamento de elétrons aqui, outro compartilhamento aqui e outro compartilhamento aqui nessa posição. Tranquilo? Lembrando que são 18 pares. Então aqui a gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pares. Pessoal, a gente já distribuiu 16 pares. Todos os fluos aqui, ó, estão com o octeto completo, tá vendo? O xenônio também tá com o octeto completo. Porém, pessoal, restam 2 pares. Se restam 2 pares, significa que 4 elétrons ainda não foram distribuídos. Se eles ainda não forem distribuídos, eles vão, pessoal, automaticamente entrar aqui, ó, na posição do átomo central, ok? Na posição do átomo central. Então, vou substituir esses pares de elétrons aqui do compartilhamento, eu vou substituir pela linha. Tranquilo? Depois a gente vai colocar esses 2 pares que são restantes aí ao redor do xenônio. Depois a gente vai contar quantos elétrons na camada de valência xenônio está tendo. Então, aqui uma ligação, aqui uma ligação, aqui uma ligação e aqui outra ligação. Beleza? Colocar os 2 pares para completar aqui, ó. Colocar um par aqui nessa posição. Vou colocar outro par aqui nessa posição. Perceba que esse xenônio, pessoal, tem 2, 4, 6, 8, 10, 12 elétrons. Então, a camada de valência com 12 elétrons. Mais uma situação na qual a gente vai ver a expansão do octeto acontecendo aqui. E essa molécula tem baixa carga formal. Essa molécula se forma, essa molécula é estável. E está aqui a estrutura de Lewis para essa molécula tetrafluoreto de xenônio. Tranquilo? Vamos para o próximo exemplo? Agora nós vamos fazer esse último exemplo aqui. A gente observa que o astato, ele é da família 5A. Da família 5A, ele tem 5 elétrons na sua camada de valência. Mas o flu da família 7A, logo tem 7 elétrons, vezes 6 flus. Beleza? Mais um elétron. Por que um elétron, professor? Pessoal, olha a carga aqui. Essa carga menos significa aqui menos 1, ou seja, um elétron a mais. Então, a gente deve levar em consideração nessa soma aqui. Aqui a gente tem 6 vezes 7, 42. 42 mais 1, 43. 43 mais 5, 48. Então, a gente tem no total 48 elétrons. 48 elétrons dividido por 2 vai dar aqui para a gente, ó, 24 pares. 24 pares. Aqui o astato como nosso átomo central e 6 átomos de flu ao redor dele. Vou colocar um flu aqui, outro flu aqui, outro flu aqui, outro flu aqui, outro flu aqui e outro aqui nessa posição. Vou colocar um par de elétrons sendo compartilhado. Vai ter no mínimo um compartilhamento ou uma ligação simples. Aqui outro par e aqui outro par. Vamos completar o octeto do flu. Então, aqui tem 2 e precisa ter 8. Então, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 e assim sucessivamente. A gente vai completando o octeto do flu. E nós vamos agora levar em consideração que são 24 pares. Beleza? Então, aqui nesse flu, a gente tem 1, 2, 3 pares nessa parte aqui. Então, 3 pares aqui, vezes 6, vai dar 18 pares. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? 18 mais 6, 24 pares de elétrons, exatamente o valor que a gente encontrou aqui. Nesse caso, a gente vai ter... Nesse caso, a gente não vai ter nenhum par de elétrons não ligantes. A gente substitui isso aqui pela ligação pelos traços, que indicam uma ligação simples, um compartilhamento de elétrons,
vai ficar da seguinte maneira. Aqui, uma ligação aqui, outra ligação aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Vamos ver agora o octeto ou a expansão da camada de valência do acetato. Então ele vai ter 2, 4, 6, 8, 10, 12. Perceba que ele vai aqui, ó, ter na sua camada de valência 12 elétrons. E aqui a gente tem mais uma situação da expansão da camada de valência. Ok? Pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula. Um abraço.